essa semana eu escutei algo muito engraçado. A pessoa falou assim, que pra gente falar de Jesus, a gente não deve fazer propaganda. Eu entendi que pra você falar da palavra de Deus não é só fazer a propaganda, o marketing, né? Além de você viver ela, é contar um pouco do seu testemunho. E aqui vai o meu, né? É, Meus pais, né, se divorciaram bem na fase aí de entre 10 e 11 anos, né? E, e daí, antes, né, quando eu era criança, quando os meus pais ainda eram casados, o meu pai sempre deu tudo pra gente, sabe? Nunca deixou faltar nada. Então eu era muito aquela filhinha de papai, a princesinha do papai, que não sabia nada sobre a vida, sabe? Não sabia o que tinha lá fora, não sabia que poderia haver problemas financeiros. Não sabia, eu era totalmente protegida e o meu pai dava tudo o que eu queria, né? Ah, eu quero um tênis, vamos dizer, naquela época era a botinha da Carla Pérez. Meu pai ia lá e comprava pra mim, entendeu? Então, tipo assim, nunca me faltou nada. E depois do divórcio dos meus pais, a gente passou por uma escassez muito grande financeiramente falando, porque a minha mãe teve que aprender é, a fazer as coisas, né? Ela teve que procurar um emprego, tipo assim, ela já trabalhava antes, mas como a gente nunca tinha precisado manter uma casa, então foi todo um processo. Só que nesse processo do divórcio, que a gente teve que aprender a trabalhar para conquistar as coisas, a gente passou muita dificuldade financeira. Assim, de às vezes faltar, por exemplo, um sabonete. Já aconteceu, porque um assalariado, ele pega o dinheiro, né? Vamos dizer, se ele recebe no final do mês e aí ele paga as continhas dele, vai faltar dinheiro se não guardar, né, durante o mês. E até a gente aprender isso, já faltou parte de dente, assim, e claro, Deus, ele sempre entrava com a, a, a providência, né, do que a gente precisava, né, com, às vezes falava assim, meu Deus, tá faltando tal coisa, e Deus mandava alguém, sabe? Era algo muito assim que a gente aprendeu a viver os milagres de Deus nessa área. Mas eu agradeço a Deus porque o divórcio foi algo muito difícil para mim, porque eu meio que comecei a pensar que o casamento não prestava. O problema não eram os meus pais que não se davam bem, o problema era o casamento. E aí eu tirei esse sonho, sabe, de família da minha vida. Eu preferi trancar ele em algum lugar lá dentro do meu coração e eu não queria mais me casar. Sabe, eu queria encontrar um velho rico, me casar com ele, ter um filho dele só pra mim pegar uma pensãozinha, né? Ou nem isso, ou eu queria ser uma pessoa assim que sai com um e sai com o outro, porque o casamento foi tipo assim, algo foi um sonho que me quebrou muito, né? De acordo com o divórcio dos meus pais. E eu adquiri muita mágoa, muito ódio, muito rancor por causa do divórcio, porque tipo assim, tinha outra pessoa envolvida. Então eu peguei muito ódio dessa pessoa. Deus sabe, Deus conhece meu coração. Hoje eu já sou tratada, eu já perdoei. Hoje eu não carrego mais isso comigo, mas na época me fez muito mal, sabe? Carregar esse ódio, essa raiva, esse rancor, porque eu pensava assim: meu Deus, essa pessoa tá acabando com a minha vida, sabe? Eu pensava assim, pensamentos horríveis mesmo a respeito dessa pessoa, só que o problema de quando você tem ódio de alguém, o problema de quando você guarda rancor e mágoa, é que isso só faz você se ferrar, sabe?
É um peso que vem sobre as suas costas e não da pessoa que você tá odiando, sabe? Te atrasa, né? E por durante muitos anos isso me atrasou. Só que Deus ele é tão maravilhoso que ele foi nos moldando, né? Aos poucos. E aí um belo dia, um dia depois que eu já tinha bebido, porque aos meus 13, 14 anos eu já bebia. É, já bebia. Assim, não era muito, mas já conseguia ficar um pouquinho embriagada. E daí eu tinha passado a tarde na Praça dos Pioneiros, né? Aqui da minha cidade. Já tinha bebido. Na época a gente misturava vodka com Coca-Cola. E eu fiquei de tarde lá. Claro, os nossos pais não sabiam, mas enfim, né? Não precisa saber. E daí minha mãe me convidou para ir na igreja. Ela já tinha ido alguns domingos anteriores e eu falei, ah, mãe, não vou não, não vou não, não vou não. E dessa vez, nesse domingo, ela falou assim, ó, eu deixo você ir na praça se você for na igreja comigo depois. E aí, eu achei que ela ia esquecer, né? Cheguei em casa meio lelé, meio grogs já, da bebida. E aí ela falou, vamos na igreja? Eu falei, vamos, né? Vamos, que eu não tava nem conseguindo ver o chão e vamos. Aí me troquei rapidinho e a gente foi. E cara, mesmo meio chapada, aquele dia eu aceitei Jesus. E aquele dia Deus foi entrando na minha vida de uma maneira sobrenatural. E quando eu decidi que ele ia morar em mim, eu não fiquei perfeita de uma hora para outra. Pelo contrário, parece que o inimigo ele usa mais ainda, né? A vida das pessoas e as coisas vêm na sua vida para você não conseguir vencer a batalha do pecado, né? Só que quando eu decidi que ele ia morar no meu coração, eu fazia isso todo final de semana. Era muito engraçado, mas acho que o pastor já não aguentava mais ver eu ajoelhado lá na frente no altar. Todo final de semana e a gente ia lá, se ajoelhava. Quem quer aceitar Jesus era eu que tava lá aceitando Jesus todo final de semana. E eu aceitei, eu reaceitei, eu aceitei de novo. E Deus ele começou a fazer algo de dentro para fora. É claro que você tenta, tipo assim, você fala, agora eu sou crente, não pode fazer tal coisa. Mas você também é ser humano, sabe? E se o arrependimento não for de dentro para fora, as coisas não vão acontecer. Você precisa ter a palavra de Deus, você precisa, é um processo, sabe? Ninguém não tem um elevador para você pegar e falar assim, agora aceitei Jesus, vamos pegar o elevador e vamos subir direto lá pro alto. Não tem. Você tem que ir pelas escadas. E é degrau em degrau, degrau em degrau. E aí, quando foi que eu comecei a querer mudar, mas eu comecei aos poucos, né, claro. E aí as pessoas falavam assim, ai, agora a crentinha, que não sei o quê. Falavam assim, sabe? E não davam nada por mim, sabe? Porque eu era assim, eu era menos provável. Eu era aquela que muito provavelmente seria mãe solteira, que muito provavelmente ia ser uma Zé Ruela da vida. E aí Deus me mudou. Deus fala, não, você não vai ser menos provável. Eu tenho coisas muito melhores para você. E aí eu fui mudando aos poucos, e aí começaram a ver nas minhas atitudes, né? E daí falava assim, isso aí é fogo de palha, não vai durar, não dou 3 meses para ela voltar de novo a ser o que era. E nisso foi 1 ano, foi 2 anos, foi 7 anos, foi 10 anos, e estamos firmes no propósito de Deus, é claro que às vezes acontece. A Bíblia ela fala assim, ó, você que está em pé, cuidado para que não caia. Se você bobear, minha filha, meu filho, você vai cair.
E é lamentável quando você cai. Você tem que voltar que nem um cachorrinho, com os rabinhos entre as pernas e falar assim: Deus, me perdoa, eu vou começar de novo, eu não vou desistir. E é assim a sua caminhada com Deus, é só não desistir. É como tudo na vida. Se você para no meio do caminho, você não vai chegar na terra prometida. Você já pensou? Se Moisés foi lá, abriu o mar no meio, passou a galera lá do Egito. E se de repente alguém falar, e agora? Vamos ficar aqui parado depois que passou o mar? Não, ele não ficou parado, ele continuou. E eles continuaram durante muitos e muitos anos. Que eles continuaram caminhando para encontrar a terra prometida. Então, tipo assim, não é algo que vai ser do dia pra noite. Entendeu? E não é algo que vai vir gratuitamente, de graça. Não, você tem que... Tudo tem um preço nessa vida. No caso, o seu preço já foi pago naquela cruz. Pra você é de graça. Só que Jesus já morreu. E aí? Então, sei lá, é algo a você refletir. Eu escolhi viver para Cristo. Eu escolhi viver para Jesus. É a única atitude, é a única certeza na minha vida que eu falo para Deus. Eu falo, Deus, se algum dia eu não tiver mais nada, sabe? E se eu tiver só o Senhor para estar comigo, se o Senhor estiver aqui, ó, comigo, eu vou, eu consigo, eu posso, porque é aquele que me fortalece. Então, quando as pessoas me perguntam, mas por que você fica gastando tempo fazendo vídeo? Por quê? Por que você quer se aparecer? Não, não quero me aparecer. Pelo contrário, se eu pudesse me esconder, beleza, mas eu sou só uma carteira que está tentando entregar uma mensagem para uma pessoa que não sabe descolar a bunda da cadeira e ir atrás de Jesus. Que foi ele que pagou o preço por você, sabe? O que você tá esperando? Então, é muito fácil as pessoas olharem para nós e julgar, sabe? Mas você não sabe o processo que a gente passou para estar aqui, sabe? Hoje eu dou glórias a Deus porque a minha família é uma bênção, sabe? Eu amo a minha família e Deus, ele... Como eu vou falar? Ele montou a minha própria família, ele restituiu os meus sonhos. Hoje eu tenho um esposo abençoado, eu tenho um filho maravilhoso, uma casa, um carro. Eu acho assim, financeiramente falando, nós somos prósperos, sabe? E assim, nós somos muito focados. Graças a Deus por isso, porque... Eu acho assim, se eu não tivesse passado por toda aquela questão financeira, talvez hoje eu seria uma daquelas pessoas fúteis que gastam dinheiro em qualquer coisa, sabe? E não. E, às vezes eu escolho certas coisas. O povo fala assim, você é muito mão de vaca. Não sou mão de vaca. Eu só acho que ao invés de eu gastar com futilidades, às vezes eu posso pegar o meu dinheiro e investir em outra coisa que vai me trazer retorno. Entendeu? Ou então eu posso gastar numa coisa que eu tenho muita vontade. Eu posso usufruir de uma maneira que eu tô a fim de usufruir. E é assim, gente, a mensagem que eu queria passar para vocês é essa. Contar um pouco da minha história. Não viva de mágoas de passado, sabe? Siga para o alvo e o alvo é Cristo. Tudo tem seu tempo, sabe? Tudo tem um processo. Não pule as etapas e caminhe com Deus, sabe? E talvez essa mensagem que eu tô te falando agora queima no seu coração e você quer ser um carteiro de Jesus. Então faça isso, amado. Não precisa vir no YouTube. Se você fizer isso com alguma pessoa, contar o teu testemunho, já tá bom. Já tá bom. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe vocês.